Muito bem, meus irmãos. Bom dia de preparação para cada um de vocês. Recebemos a todos com a graça e a paz de Cristo. Esperamos que rapidamente aqui a turma nos encontre. Se você puder ajudar, isso você faz dando o like, deixando alguma coisa aqui nos comentários, se for o seu desejo, e distribuindo aqui o link para os grupos de vocês, os contatos, tá bom? Nós recebemos cada um de vocês aqui com a graça e a paz de Cristo. Elielson, bom dia, meu irmão. Graça e paz de Cristo, seja muito bem-vindo. Tem aqui uma abreviatura, algo que você coloca aqui no seu login. Eu peço perdão por minha ignorância, tá bom, Elson? Não sei se refere a diácono, né? Se é por causa do oficialato da igreja ou se corresponde a outra coisa que eu não sei, tá bom? Mas eu quero te dizer que é muito bom tê-lo aqui. Peço mais uma vez a você perdão por minha ignorância. Marlene aqui com a gente também. Que bênção, meu irmão. Que alegria. Estamos aqui no canal, não sei se você tem acompanhado. Ao longo das últimas semanas, temos falado às 6 da manhã, lá no capítulo 7 de Atos. Já temos 3 para 4 semanas lá no capítulo 7 de Atos, falando ali sobre Estevão, né? Tem também as nossas devocionais. Fizemos já várias semanas no capítulo 6 de Atos, ali na escolha dos diáconos. Eu, quando muito jovem, a igreja não, dentro do pouco saber dos irmãos, embora uma igreja histórica, né? Não fui orientado sobre vocação à época, mas fui também eleito diácono, ainda antes de completar os 18 anos, mas a juízo da liderança da igreja, a juízo do conselho, fui ordenado antes de completar os 18. Mais tarde, e fui muito feliz, né, no exercício do oficialato da diaconia. Mais tarde, eh, fui eleito presbítero já em uma outra ocasião, antes de ser convencido pela insistência de família, de igreja, de amigos, de todo mundo pegando no meu pé. Aí eu já tinha vocação para o ministério desde cedo, mas nunca quis ser pastor porque eu nasci em minhas duas famílias. São causos de igreja aqui, viu, Elcio? Para a gente fazer uma amizade aqui. Como eu sou fruto de duas famílias, né, cristãs, históricas, eu tive, acho que mais de 2 dezenas de pastores ao longo da minha vida. E aí eu via o que é que pastor sofria muitas vezes e tal. Eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Apaguei Acabei pagando um preço alto, né, pra aí tudo bem, fui convencido. Aí fui me preparar por um tempo para ir para o seminário. Quando eu pensei que o pessoal já tinha esquecido, pegaram no meu pé, tive que ir para o seminário. Aí a turma tinha expectativas comigo no ministério, mas eu falei: "Nada, eu vou pastorear a igreja não, vou ficar por aqui no seminário". Eu fui um aluno que, pela misericórdia de Deus, tive destaques nos meus estudos e quis ficar por ali na academia ensinando, mas aí não teve jeito. Tive que ir para a igreja local para pastorear, e é o que preenche minha vida, porque entre diácono, presbítero, ministro do evangelho, o que preenche o meu coração é evangelizar, é pregar o evangelho todos os dias. Eu faço isso desde que nem me lembro, desde meus 13 anos de idade. Aos 16 eu comecei a pregar, publicamente no domingo, na igreja, e não parei mais. Foram poucos domingos que não preguei. Mas é isso aí. Eu louvo a Deus por tua vida, viu, meu irmão? Tenho um grande respeito, admiração, carinho, e sou muito entusiasmado com o ministério dos diáconos da igreja. Que diferente, né, do que as pessoas pensam, Elson. Eu falei de vocação no começo, que as pessoas pensam assim: bom, primeiro a gente é diácono, depois a gente sobe um degrau, vai ser
presbítero, vai subindo. Não existe isso. Na igreja somos todos iguais. E Deus dá vocações diferentes. E alguns homens da igreja, Deus vocaciona para os oficialatos, seja de presbíteros, dentre eles um será pastor, né? Vai estudar mais para ser o presbítero docente, o que ensina a igreja, o mestre, pastor mestre. E temos os diáconos, que são igualmente ministros também. Só que presbíteros são ministros da palavra e da oração, né? E os diáconos são ministros do socorro e da misericórdia. Muitas vezes muitas vezes os braços e as mãos da igreja, os diáconos, né? E os diáconos têm seu ministério e igual valor. Acontece que são funções diferentes no ministério, né? Mas diáconos não é uma patente menor do que a de presbítero ou pastor, tá certo? Isso não é bíblico pensarmos assim. Evangelizar é algo que preenche o meu coração. Eu sou evangelista desde a minha adolescência. Não consigo ficar sem... Ai de mim, né? Se não pregar o evangelho. Vamos usar as palavras aqui do apóstolo Paulo. Lá em 1 Coríntios, acho que capítulo 7. Ai de mim se não pregar o evangelho. Louvado seja Deus. Aqui para mim aparece mais pessoas na live, Elson. Normalmente nossas lives elas passam de 100 pessoas. É um canal pequeno, né? A gente começou, acho que agora de manhã, 700 inscritos. Louvamos a Deus por todos eles. Temos orado, minha esposa ora pelos inscritos. Daqui a pouco vai subindo mais. Aí já temos 6 likes aqui. Esperamos que os demais irmãos, já temos bem mais que 6 pessoas na live. Já um número aí que não aparece instantaneamente aqui pra gente, né? Só ao final mesmo. Ô Marcão, tudo bom, meu irmão? Seja muito bem-vindo. A graça e a paz de Cristo, viu? Louvamos a Deus também aqui pela vida de todos vocês que carinhosamente participam conosco. A gente costuma até depois agradecer a Deus pelos haters também que aparecem aqui, porque eles não sabem disso, mas pode ser que sejam eleitos do Senhor, né? E o Evangelho os alcance com eficácia, tá bom? Que bom, Marco, tá tudo bem contigo aí, meu irmão. A graça e a paz de Cristo seja com todos vocês nesse dia de preparação para o dia do Senhor, meus irmãos. E que Ele abençoe cada um de nós e as nossas respectivas famílias. Aposentadoria, Marcos, certo? Ok. Eu posso estar enganado, mas parece que outro dia, acho que você até mencionou esse assunto aqui, né? Acho que foi sábado passado, se eu não estou enganado. Eu posso estar enganado porque a gente tem muitas lives aqui, mas seja como for, que o Senhor seja contigo, meu irmão, viu? É claro que você trabalhou e se preparou para esse tempo de ser assistido, né? Contribuiu para isso, inclusive. É justo que o irmão seja assistido. Contudo, não há como o mundo tirar proveito de nós, os cristãos, né? O mundo tem tentado fazer isso desde que o mundo é mundo, né? Mas sobre nossa tenda não pode vir mal algum, irmãos, tá certo? A gente passa por dificuldades, problemas, percalços na vida, né? Coisas duras que temos que enfrentar, mas tudo isso faz parte de um mundo tenebroso onde estamos e por causa também do fato de que somos pecadores. Então todo mal para nós é pouco, mas nós temos algo que é maior do que o nosso próprio mal, que é a graça superabundante de Cristo na nossa vida. Nesse sentido é que me refiro ao fato de que Moisés lembra isso a Israel sobre tu atendo a Israel, está a bênção do Senhor. Esse Israel não era só aquele Israel étnico lá do passado, no Antigo Testamento, mas diz respeito à igreja de Cristo, o novo Israel espiritual de Deus, do qual fazemos parte. Nós que somos filhos de Abraão, pela fé na promessa de Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, e aí eu quero comentar aqui rapidamente, eu botei aqui, de maneira provisória, pelo menos, que é o homem, porque eu vou somente pegar com a pinça, muito rapidamente, não tenho uma base de pesquisa para isso, é algo que
me lembrei agora de manhã, tá certo? E aí eu usei esse título, que é o homem, para a gente refletir muito rapidamente. Eu vou começar pelo viés da psicologia moderna, tá certo? A partir de um dos pais da psicologia moderna, Carl Jung, eh, que era um psiquiatra, mas foi um dos principais discípulos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise moderna. Pastor, o senhor concorda com essas coisas? 90% não, já digo a vocês. Mas a psicologia, ela se perde no começo do século XX, tá bom, meus irmãos? E a ideia da sociedade ateísta, a partir da escola de Frankfurt, no começo do século XX, foi, inclusive, atacar o cristianismo, subverter o cristianismo, a partir de bases também psicológicas, né? O socialismo entrou em tudo, né? Através, através de várias vertentes científicas. E aí, como no século XX tudo precisava ter uma validade científica, então a psicologia deixou de ser a boa e velha psicologia e tentou ser ciência. Nem os psicólogos, boa parte deles, me arrisco até dizer que a maioria deles não concordam, no fundo, psicologia é ciência. Psicologia está na categoria de conhecimentos hermenêuticos, tá bom, meus irmãos? Como a teologia também é um conhecimento hermenêutico. Por que é um conhecimento, uma ciência hermenêutica? Porque é a metodologia, tá? Na teologia nós estudamos, o objeto de estudo da gente é a revelação de Deus em sua palavra, a revelação especial de Deus em sua palavra. Esse é o objeto de estudo da teologia e, portanto, a metodologia científica da teologia enquanto ciência é hermenêutica, tá? Como também o direito é uma ciência hermenêutica, tá? E a psicologia também é uma ciência hermenêutica, é um conhecimento hermenêutico, mas foi abandonado porque quisemos, no século XX, abandonar Deus totalmente, dizendo que o conhecimento válido é o científico. Mas toda ciência é um corte da realidade. Toda ciência é um reducionismo da realidade. Está reduzida a uma parte da realidade. Tá certo? A medicina vai estudar a nossa saúde orgânica, biológica. É um recorte da nossa realidade, da nossa existência. O direito é um recorte também da realidade, né? O que nos cabe, o que não nos cabe, entra por noções éticas e tudo mais. E por aí vai, tá certo, meus irmãos? Mas o que a gente vai conversar aqui um pouquinho, já que Jung partiu da psicanálise de Freud, psicanálise também não é ciência, não é psicologia, necessariamente, não é psiquiatria, também não, mas é uma filosofia, tá? Psicanálise é uma filosofia, onde a filosofia ela costuma ser o diálogo que se desenvolve entre os diversos conhecimentos do homem. Toda vez que você sai de um recorte da realidade, de uma ciência específica, sobre um assunto específico, e quer dialogar além dele, para fazer interações com outras partes, você está filosofando nesse momento, tá? Agora, se a filosofia, como disseram alguns filósofos no passado, a filosofia é a rainha dos conhecimentos, né, rainha do conhecimento, quem é que coroou essa rainha? Aí eu sei que eu não vou ser concordado por muita gente, mas essa fala não é minha, é também antiga. A coroa de todo conhecimento é a teologia, tá certo? Porque o verdadeiro conhecimento ele não parte de nós para nós mesmos, tá certo? Somos seres finitos, irmãos, então o conhecimento não tem um ponto de partida em nós. Nós precisamos de um conhecimento extra nós, além de nós, acima de nós. Logo, o verdadeiro conhecimento ele tem que ser revelado ao homem, senão o homem não terá capacidade de reconhecer a realidade, de reconhecer a, a verdade e de reconhecer a moral, tá certo? O seu padrão ético, a sua conduta. Se for eu mesmo dizendo o que é certo e o que é errado para mim mesmo, tá certo?
aí eu já vou estar fazendo o que a sociedade quis que fizéssemos no século XX, que é relativizar todas as coisas, incluindo o relativismo moral, que aí está presente e que tem causado muito embaraço. E, ao que tudo parece, eu acho que eu vou falar um pouco disso amanhã na pregação de domingo, porque a gente vai falar dos 3 gemidos de que Paulo fala, lá em Romanos, tá certo? Nós gememos, a natureza geme por nossa causa e o Espírito geme por nós. Estamos numa era já em que estamos gemendo, de fato, né? Porque é um tempo difícil, é um tempo difícil. Vejo o caso aqui do nosso irmão Marco. Marco está na luta aí, aguardando que seja feita justiça, como alguém que trabalhou a vida toda e, e como alguém que é digno do que construiu para ter agora uma outra parte da sua vida que virá sem tantas dificuldades, porque ele juntou, né, ele confiou no governo, juntou para poder ser assistido com aquilo que ele mesmo fez, com as suas mãos, né, com seu esforço. Mas veja que isso causa alguma aflição, a incerteza das coisas. E está aí o governo presente de, depauperando tudo, né? Se em dois outros, se em 3 outros governos e meio, né? Porque teve o quarto mandato do governo que ia estar lá no passado não completou, não foi completado, houve um impedimento no segundo mandato da nossa presidente Dilma. Se toda a draga que eles usaram, né, para drenar de todos os lugares recursos, agora então a gente está realmente na bancarrota, gente. Então precisamos estar conscientes de nós, do próximo e, sobretudo, começando da nossa compreensão de Deus, para compreendermos nós mesmos. Vou usar Calvino aqui, tá? O verdadeiro conhecimento de nós mesmos, o verdadeiro conhecimento do homem, depende do verdadeiro conhecimento de Deus. E para obtermos o conhecimento de Deus é necessário o conhecimento do homem. Parece um argumento circular, né? Mas daqui a pouquinho talvez a gente consiga entender isso um pouco melhor, tá bom? Calvino abre assim a sua obra Instituição da Religião Cristã, terceira edição. Em português nós temos a tradução tanto da versão latina, em latim, que ele escreveu, quanto da versão francesa, tá certo? E são boas traduções aquelas que nós temos. É bom uma comentada pela editora Cultura Cristã, tá certo? Porque é uma editora, pelo menos no papel, reformada, e os seus tradutores eles são equipados para ter uma compreensão reformada de um reformador falando o que falou no passado, tá certo? Tem universidades abertas no Brasil, acho que uma do Paraná. Não, tem uma universidade, não vou me arriscar aqui, mas uma ou duas universidades grandes do Brasil também traduziram as institutas, né? E é claro, elas comentam mais o sabor do seu próprio pensamento, tá? A parte daquilo que o escritor, o autor da obra, cria. Então, é claro que isso vai prejudicar a nossa compreensão. Vamos ter compreensões indevidas. Nós não vamos ler o autor no seu próprio pensamento, tá? E é claro que a sociedade também, por aquele detona do século XX, tentando minar toda a nossa fé cristã, tiveram lá, né, seus cavaleiros apocalípticos dentro da literatura também, dizendo que o texto significa o que o leitor quer que ele signifique. Pois é, isso aí. Isso é ensinado nas universidades aos filhos da gente, viu? Abre o olho aí, turma. E talvez aqui quem é de uma geração logo depois da minha, né, de 40 anos abaixo aí, já estudou universidade aí, principalmente quem é do campo aí, do conhecimento humano, ciências humanas,
É só a graça de Cristo, né? Só a graça de Cristo sobre nós, que somos do campo das ciências humanas, tá bom? Vamos orar, irmãos? Vamos orar, é muito bom conversar com vocês. Terminar a semana assim, né? Iniciando o dia de preparação, buscando o Senhor. E aí a gente ora e medita um pouquinho lá, que é o homem. Eu vou citar 2 textos bíblicos, Gênesis e Colossenses. E aí vou falar um pouquinho muito de maneira simplória, não simplista, não reducionista demais, mas de uma maneira muito simplória, superficial, pronto, vou colocar assim, lá para a gente entender de onde parte, para sermos honestos aqui intelectualmente, quem foi que puxou, sacou esse assunto ultimamente. Foi Carl Jung, no ano de 19 do século passado. Se eu não estou enganado, ele vai falar um pouco sobre isso. Que é sobre isso o que, pastor? Sobre arquétipos na vida da gente, tá bom? Eu já explico o termo para vocês. Senhor, nós te damos graças por esse dia de preparação, louvamos o teu nome, por tua bondade infinita, tua misericórdia, o teu amor. Nós queremos colocar em tuas mãos a vida de todos os nossos irmãos que estão aqui, os que estão chegando agora no canal. Que o Senhor cubra cada um aqui de nós com a tua graça e as tuas bênçãos, incluindo nossa família, Senhor. Toma aqui nosso irmão Marco, com essa preocupação que ele tem carregado, certamente junto com a família, dessas incertezas que o nosso país possui no momento, especialmente a questão previdenciária, pessoas com verdadeiras necessidades, incluindo até limitações físicas por acidente ou outras coisas. Aqui no Nordeste, aqui onde estamos, temos pessoas, incluindo na nossa igreja, gente que está lutando para ser assistido, não está conseguindo. Muito recentemente, sim, eu perdi uma cunhada que precisava, já desde o início de seus problemas de saúde, ser aposentada, porque os laudos médicos que temos apontou isso o tempo todo. Ela que passou quase 5 anos sendo assistida de uma maneira provisória pela Previdência Social, acabou falecendo, tendo os cuidados que eu e minha esposa tivemos condições de dar para ela, porque ela já não tinha mais assistência do governo. Nós pedimos tua misericórdia, Senhor, porque assim como Simone, a minha cunhada, e assim como Marco também, ó Deus, que tem lutado em busca daquilo que lhe pertence, são hoje milhares de brasileiros. Pedimos tua misericórdia, mas sabemos também que as tuas misericórdias, elas não faltam, não falham na vida dos que te pertencem. Não é pela falta da aposentadoria que o teu servo Marco, ou tantos outros servos e servas do Senhor, padecerá do pão de maneira nenhuma. Como disse teu servo, teu filho Davi, o nosso rei, fui moço e agora sou velho. E jamais vi durante a minha vida um justo padecer do pão, nem sequer a sua descendência mendigá-lo, nem sequer a nossa descendência vai mendigar, Senhor. Apesar de nós e apesar de nossa descendência, apesar de nossos pecados e dos pecados da nossa descendência, o teu amor constrangedor por nós nos dá plenos direitos de confiarmos no Senhor, na tua provisão, nos teus cuidados. Como também diz a tua palavra, ó Deus querido, através do teu servo apóstolo Paulo, se o Senhor não poupou nem sequer teu filho por nós, como também não nos dará as demais coisas que precisamos? Certamente, bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. E aí habitaremos para sempre com o Senhor. Como Davi termina um de seus salmos também. Nós confiamos na tua bondade e na tua misericórdia, Senhor, que nos seguem todos os dias de nossa vida. Até aquele dia do nosso encontro com teu Filho, quando habitaremos eternamente na verdadeira terra redimida, onde veremos o mundo redimido sem o pecado, manando leite e mel, onde
mais que um homem será necessário de fato, para sequer colher e conseguir carregar um cacho de uvas. Nós o louvamos, ó Deus querido. Primeiro porque o Senhor é o nosso Deus Criador, Criador dos céus e da terra. Te devemos esta adoração, este louvor sincero. Mas te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus Redentor, revelado na pessoa de teu Filho Jesus Cristo. Aquele que, mesmo sendo Deus, não fez pouco caso disso, mas humilhou a si mesmo, tomando nossa forma humana, assumindo nossa natureza e morrendo a morte que não lhe cabia, mas era nossa. Por tudo rendemos graças ao teu nome. E te pedimos nessa manhã gloriosa, do dia de preparação, que o Senhor renove nossas forças, que o Senhor renove a nossa fé, nosso amor e nossa esperança. E que nós possamos, ó Deus, obter de Ti, nessa manhã, das Tuas misericórdias renovadas na nossa vida, o Teu perdão pelos nossos pecados. Nos assiste em tudo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos amados. Muito rapidamente aqui, a gente já tem, parece que não, mas já temos meia hora de live. Quero lembrar vocês de dois textos. Um está lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, quando naquele santo e sábio conselho eterno da Trindade, depois de Deus ordenar tudo que haveria de existir, dizendo haja e houve, ali naquele hexâmeron, naquela visão que nós temos dos 6 dias de criação, ao apagar das luzes na criação, né, durante aquela provável entrada de noite, finalzinho de dia, né, e Deus usará, depois da criação do homem, a viração do dia para um momento de encontro belo com o homem no jardim. Então, ali, depois de toda a obra da criação, haja e houve. Então, houve um santo e sábio conselho da Trindade Santíssima, quando as pessoas trinas disseram entre si: agora façamos, não haja conforme sua espécie, mas agora façamos, né, o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Que coisa maravilhosa, irmãos. E aí, o primeiro dia de criação do homem, lá em Gênesis 2, é explicado de maneira mais específica a criação do homem e também da mulher, porque ali é a humanidade, né, no capítulo 1. E agora, homem e mulher, criação separadas no capítulo 2, mais específico, ali é o primeiro dia do homem e da mulher. E o primeiro dia do homem e da mulher era o descanso, que não é hoje o último dia da semana, era o primeiro dia da semana, porque Deus não está preso ao tempo e ao espaço, Deus não tem semana para ele, tá? Mas nós temos a contagem do tempo. Então, o descanso, que é o que significa Shabat em hebraico, o descanso foi o primeiro dia da criação do homem, quando ele esteve diante de Deus adorando. Depois Deus colocou o homem no jardim para o trabalho, né? Mandato espiritual, primeiro dia da semana, o culto. Depois a cultura nos 6 dias de trabalho. Deus coloca o homem no jardim para cultivar o jardim, né? E Deus deu também, por fim, o mandato social, a família. E aí do homem Deus fez a mulher e entregou para ele. Tem um comentarista bíblico reformado, século XVII, século XVIII, não me recordo aqui, acho que ele nasce num século e falece no outro, Matthew Henry. Ele é conhecido como o maior comentarista, né, puritano, período puritano, e ele comentando esse texto, né, eu não sei se ele tinha a esposa ali por perto dele, quando ele escreveu esse comentário, mas ele tem ali uma licença poética no comentário exegético dele, dizendo que Deus, ele quis dar poeticamente uma razão para a qual Deus fez a nossa esposa tirando da nossa costela, né? Tirando da nossa costela. Ele diz que Deus, eu vou aqui parafrasear porque eu não me recordo das palavras exatas, mas ele disse que Deus não tirou a mulher
de lá, de um dos ossos dos pés do homem, para que o homem não a humilhasse, não a pisasse. No entanto, Deus também não tirou a mulher, não fez a mulher a partir da cabeça do homem para que a mulher não lhe fosse autoridade indevidamente. Tá? Porque a autoridade da mulher é o homem, não o contrário. Mas Deus tirou a mulher, nossa esposa, da costela para que fosse feita bem próxima ao nosso coração, para que pudéssemos amá-la e protegê-la. Fantástico isso aí, né? É claro que uma pessoa sem Cristo não vai produzir algo assim, porque não tem uma mente biblicamente orientada. Minha esposa está colocando aqui, fazendo um comentário, dois comentários. A nossa confiança nunca pode ser no que o homem faz, e sim em Cristo. Aleluia. Simone, aí ela comenta sobre minha cunhada, a irmã dela. Simone morreu e deixou uma carteira de trabalho assinada, já havia 11 anos, portanto, teria todos os direitos previdenciários garantidos. No entanto, estava desassistida pela Previdência Social. Essa foi a condição. Mas eu garanto uma coisa para vocês, meus irmãos. Dentro das limitações que ela tinha, ela comeu o que ela quis comer, porque ela pedia e a gente providenciava. A gente saía com ela. Os miquinhos chegando aqui, né? Quando eu falo com vocês aqui, nessa área especialmente aqui, tem um aqui brincando perto de mim no flamboyant aqui. Eu estou embaixo das galhas de um flamboyant, virado aqui para essa primavera e para uma acácia lá atrás. Mas há outras árvores aqui, outras vegetações aqui com flores muito bonitas. Depois eu volto a gravar ali no Resedal, o rosa ainda está florido. O branco e o outro já está sem flores, mas logo a gente está prevendo chuvas aqui, até com trovoadas. Vai florir tudo de novo, se assim Deus quiser. Muito bonito aqui o espaço. Pois bem, meus irmãos, o primeiro texto é esse, de Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Um outro texto que eu quero aqui chamar a memória de vocês, está lá em Colossenses 1,15. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Lá eu vou citar um terceiro aqui, no começo de Hebreus, versos de 1 a 4, leiam, tá? Leiam aí Colossenses 1, de 15 a 22, depois vocês leiam Hebreus, capítulo 1 também, versos de 1 a 4, tá bom? Ali o escritor aos Hebreus começa dizendo que no passado Deus nos falou pelos nossos pais, os profetas, mas ultimamente tem falado pelo Cristo, por seu Filho, através de seu Filho, em Cristo, tá? É o significado ali. Não é que o que Cristo falou encerra a revelação, porque depois de Cristo vem os apóstolos também, sendo pelo Espírito Santo conduzidos a toda a verdade que Deus quis que fosse escrita para completar o cânon das Escrituras, tá bom? É claro que nem todo escritor do Novo Testamento era apóstolo, mas tinha autoridade apostólica para escrever, tanto que escreveram inspirados por Deus. Da mesma forma também que profetas é como chamamos os escritores do Antigo Testamento, mas os 39 livros do AT não foram escritos exatamente e tão somente por homens no ofício de profeta, tá certo? Mas tinha autoridade profética. Por quê? Porque o Antigo Testamento é promessa. E o Novo Testamento apostólico, ele é cumprimento. Ele é o entendimento correto das Escrituras do Antigo Testamento. Pois bem, meus irmãos, ô Luiz, seja muito bem-vindo, meu irmão. Deus continue te abençoando, viu? Vamos sim orar por você, tá joia? Você faz aqui suas colocações, né? Não estou julgando suas colocações, viu, Luiz? Eu me coloco ao seu lado, sou como você, igual a você. E os nossos sofrimentos às vezes nos faz ter esse tipo de questionamento. Há uma diferença entre a psicologia moderna e o ministério pastoral. Foi objetivo da sociedade
retirar os cristãos, retirar os cristãos de serem aconselhados biblicamente pelos pastores. E uma coisa muito eficaz que foi feita no século XX é que pastor, para ser pastor, não precisava mais estudar. E aí qualquer um é pastor. E se qualquer um é pastor, é claro que não está preparado para aconselhar biblicamente. Mas eu estou, pela graça de Deus, Luiz, meu irmão, meu querido irmão. E meu conselho é que você use hoje o sábado para ler o máximo que você puder ler do livro de Jó, tá bom? O livro de Jó. Jó chega a ter impressões também que você está tendo, que eu já tive e que outros têm, certo? É pecado essa impressão, é pecado, mas todos nós sofremos desse pecado, mesmo bons cristãos. De entre nossos sofrimentos a gente tem a impressão de que Cristo se afastou de nós, de que Cristo se afastou de nós. Eu ouvi outro dia, Luiz, algo assim, poxa, aquilo me chamou tanta atenção. Como é que Deus está presente em mim, em você, Luiz, e em nossos irmãos que estão aqui através do Espírito Santo? E aí, parafraseando aquele dito, aquele quadro, aquela gravura, aquela poesia, eu não sei como é que eu chamo isso, mas é muito conhecido no mundo todo. Pegadas na areia, e aí conta aquela história que a pessoa sofreu e quando olhou para trás, via que em muitos momentos da vida só tinha um par de pegadas, e aí a pessoa teve aquela impressão que foi abandonado por Cristo, e aí vem Cristo e diz para aquela pessoa: não, é porque todas as vezes que só tinha um par de pegadas na areia da praia, não eram seus pés ali, você estava no meu colo e eu estava te carregando. É bonito, faz sentido, tá certo? Mas tem algo mais poderoso e mais eficaz, uma vez que, vindo para o mundo da realidade, né? Uma vez que o Pai e o Filho nos habita através do Deus Espírito Santo, a gente pode ter toda a confiança que, apesar de nossas impressões, é, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus e ele não deixa pegadas nenhuma. Tá bom, meu irmão? Há momentos que a gente fica perdido assim, porque a gente quer encontrar o caminho, mas a gente não vê pegada nenhuma. Né? De onde viemos, onde é que exatamente estamos nesse momento, para onde é que a gente está indo, e são os questionamentos da filosofia já há 26 séculos, né? Mas a palavra de Deus nos responde, tá? Mas vamos lá, meus irmãos. Deus te abençoe, Luiz. Obrigado pela participação, tá bom? Ivone aqui está dizendo, compartilhando essa experiência para que nossos irmãos reforcem a sua fé em Deus, pois só Ele pode verdadeiramente nos sustentar, nos suster. E só podemos saber e praticar através dos ensinamentos bíblicos. Verdade. Devemos abolir o velho para viver o novo, amado. É isso aí, Marco. Devemos nos despir do velho homem, nos revestirmos do novo homem, conforme a palavra de Deus, segundo Cristo. Está lá em Efésios 4. É isso aí. Então, meus irmãos, lá em Hebreus, no começo, depois do escritor humano, perdão, dizer, né, que no passado nos falou Deus através de nossos pais, os profetas, mas ultimamente nos tem falado por meio de seu Filho Jesus Cristo. E aí há um predicativo ali que é dado, né? Ele, Jesus Cristo, que é a expressão do ser e da glória de Deus. Tá bom? Se você junta os textos aí, esses textos do Novo Testamento com aquele texto lá de Gênesis 1, 26 e 27, a gente tem a nossa base teantropológica. Misericórdia, pastor, o que é isso? São dois conceitos juntos aí, através de termos, tá? Theos, que é Deus, e antropologia, que é o conhecimento, o estudo sobre o homem. Tudo que a gente vai ver na internet tem sobre o homem, o que é o homem, a gente vai ver aí a turma se esforçando para falar dentro dos seus conhecimentos. Há muito chutômetro também, mas ou vão falar do homem do ponto de vista meramente cultural, antropológico mesmo, puramente, ou vai falar do homem filosófica. Mas o que de fato é o homem, só quem pode nos dizer é aquele que criou o homem. Porque o homem não é um ser autocriado.
tá? E cá para nós, meus irmãos, eu peço perdão a vocês, peço perdão aos amigos que não são cristãos, mas que são pessoas que merecem nosso respeito. Poxa vida, em pleno século XXI, 2024, 2025, tá aí, né? Já na porta, já batendo na porta, a gente ainda tentar se prender à hipótese do evolucionismo. Meus irmãos, estudem a história do evolucionismo, tá? Não tem 200 anos essa hipótese. Não é teoria não, pastor? Não, porque não pode ser comprovada. E o criacionismo pode ser comprovado? Pode. Inclusive é uma teoria que subsiste ao crivo do tempo e a todos os seus algozes ao longo de 3.500 anos. Eu não vou trocar uma teoria, a teoria do criacionismo, tão antiga, por uma inovação de um homem que estava num período muito conturbado no século XIX, com a perda da sua filha preferida de apenas 12 anos de idade. Ele se revoltou contra Deus. E a forma que ele encontrou para negar Deus na sua vida foi negar o criacionismo, mesmo porque ele era um cientista. Tá certo? Mesmo porque ele era um cientista, um observador da natureza. Tá? Então, Charles Darwin, né? Charles Darwin, com a sua Origem das Espécies, ele escreveu uma peça, ele escreveu um livro mais teológico, uma má teologia, claro, tá? Mas não científico, tá certo? Ele colocou ali sua impressão, ele colocou ali o sentimento de sua revolta. Ali a gente não tem como. E ele também não teve oportunidade de conseguir comprovar nada, porque como é que eu comprovo cientificamente a evolução se tem toda essa lenda de milhares de anos, né? A Terra é jovem, irmãos. A Terra tem cerca de 6.000 anos de criada por Deus, tá bom? O James Webb, que é o super telescópio que fez grandes descobertas nos últimos tempos, comprovou que o universo é jovem. Está comprovado que o universo é jovem. Todas as afirmações de um universo anos-luz antes da gente, lá atrás, milhões, bilhões, não sei o que, zilhões. Isso tudo é por conta da imaginação, tá? Foi o pessoal da minha geração, do Balão Mágico, né? Lembra das músicas do Balão Mágico? Vamos lembrar aí quem é cinquentão, que nem eu. Aquelas músicas ali, é claro, era para mexer com o imaginário da minha geração, né? Incluindo aquela musiquinha lá darwinista, né? Se tem bigode de não sei o que, bico de pato, tem lá, né? Um bichinho que é montado no imaginário da música. Ali já foi para quebrar algumas resistências com as diferenças, ali já foi um ensaio para a sociedade, né? A minha geração, que era criança naquele tempo, 8 anos de idade por aí, a gente conceber, aceitar numa boa a filosofia homossexual, né? E por aí vai. Então, não existe pensamento humano, palavras humanas, não existe desenho animado, não existe nada neutro não, tá, irmãos? Não existe não. Tudo tem uma estrutura de pensamento por trás. Não existe nenhum pensamento. Tudo tem uma estrutura de pensamento por trás. E é justamente falando nas estruturas de pensamento que Carl Jung, na virada do século XIX para o XX, discípulo de Freud, psiquiatra, ele desenvolve, depois de seu mestre, né, ter criado a teoria da psicanálise clínica, Carl Jung, ele desenvolve a psicologia analítica, né? Pelo menos os seus seguidores aí na psicologia atribuem a Jung a psicologia analítica, tá bom? E uma pedra fundamental do pensamento de Carl Jung foi explicar as nossas estruturas de pensamento a partir de arquétipos. E aí, eu, como prometi antes da oração, vou dizer o que é um arquétipo. Vamos ler de uma maneira que separe os termos. Arquetipo, tá?
Em grego, vem de arquê, princípio, substância, primordial, arquê, que é um termo do vocabulário filosófico mesmo, e tipo, impressão, cópia, tá bom? Designação. Ora, irmãos, o que é que a psicologia moderna, o que é que as pessoas, né, nas universidades, os falantes vão dizer sobre os arquétipos? Você já passou por uma experiência de entrevista de emprego, por exemplo? Alguma situação em que você está sendo avaliado, às vezes até você nem sabe que está sendo avaliado, algumas vezes sim, é uma avaliação formal, e lá na avaliação pede para você responder ou verbalmente ao entrevistador no RH, ou alguma coisa por escrito, pense em um animal, ou se você fosse um animal, que animal você gostaria de ser? Né? É claro que ali já está mais simplificada a coisa, mas ainda é feito esse tipo de teste. Por quê? Porque ali o avaliador está buscando quais são seus arquétipos, tá certo? E aí, dependendo do bichinho lá que você disse que ou se você pudesse parecer com alguém com quem você pareceria, ou qual é seu super-herói preferido, enfim, estas coisas, segundo a psicologia, está no subconsciente humano para estruturar como ele se vê, como ele quer ser visto. Aí a gente vai falar de imagem projetada, mas isso aí a gente pode ver. Eu fiz essa careta aqui, mas não é porque é bobagem não, tá, irmãos? É coisa séria, importante, mas depende dos graus de importância que a gente dá, tá certo? O grau de importância que eu dou e que um cristão dá não é o mesmo que um psicólogo convertido a Jung, convertido aos teóricos das psicologias modernas, não há uma psicologia apenas. Existem cerca de 300 escolas de pensamento psicológico diferentes. Poucos psicólogos concordam entre si com as coisas, tá certo? Se alguém aqui é da área de psicologia, né, sabe disso mais do que eu. Ô, Luciana, seja bem-vindo outra vez. Deus te abençoe, minha irmã, você, sua família. Ok, oração. Você, Marco, quem mais aí? A turma aí me ajuda, viu, gente? Luiz, eu não achei necessário, né, ler a do nosso irmão Luiz, mas está aqui escrito por ele. Eu apenas fiz um comentário em cima do que ele escreveu. Me parece que mais alguém pediu oração aí acima também. Elson, Diácono Elson, Elielson, perdão, viu, Elielson? É porque eu conheci um Elson. Aliás, dois. Nosso irmão Diácono Elielson também pedindo oração. E aí vocês me ajudem aí mais para o final. Então, meus irmãos, arquétipos são estas coisas, pessoas, bichos, talvez até estruturas e instituições que, segundo a psicologia moderna, ajuda a estruturar a definição que temos do homem, especialmente de nós mesmos, tá? Porque a psicologia ela tem até um ethos muito forte, que é ajudar o homem no autoconhecimento. Só que autoconhecimento já é um termo que complica muita coisa. Se eu buscar conhecer a mim por mim mesmo, autoconhecimento, quem é que vai tirar as minhas dúvidas? Quem é que vai... De onde me virá a palavra final, a convicção, a certeza de que o que eu acho de mim mesmo, o que eu penso de mim mesmo, o que eu conheço de mim mesmo, aspas para esse conhecimento aí, é correto? Ora, como é que eu vou aferir o autoconhecimento? Sim, a gente deve se conhecer, mas não por nós mesmos, e esse é o problema. Esse é o cadafalso, esse é o calcanhar de Aquiles, um dos calcanhares de Aquiles da psicologia. Esse conhece-te a ti mesmo, ele precisa ser melhor compreendido, de uma forma diferente como a psicologia articula ultimamente, tá certo? De modo que a forma mais
elevada e refinada do conhecimento nosso, de nós mesmos e do próximo, que é o nosso semelhante, primeiro, sim, há um arquétipo. Deus nos fez, sim, e quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, ok? Aí a gente está falando de pessoa, a gente não está falando de características físicas. Deus é espírito, tá, irmãos? Então, esses antropopatismos, que é isso, pastor? São sentimentos humanos que atribuímos a Deus na literatura bíblica. Não é para dizer que Deus tem aqueles sentimentos que nós temos, mas é para nos ajudar no entendimento calmo, tranquilo, sereno, do que Deus é, para aprendermos quem Deus é, pessoalmente. Outras manifestações, como antropomorfismos. O que é isso, pastor? Formas humanas atribuídas a Deus na linguagem bíblica. O braço de Deus está estendido, ele nos tirou com mão forte, os olhos de Deus passeiam sobre a terra, sua cabeça, e aí fala de partes de corpo humano. Ali também é uma linguagem descritiva, não dizendo que Deus é assim, não é para descrever Deus como uma figura humana, porque quem faz isso são as outras religiões e não o cristianismo bíblico. Uma grande diferença do ponto de vista antropológico de todas as religiões em face ao cristianismo bíblico, porque tem um bocado de cristianismos por aí que não tem nada de bíblico. Ah, mas cita a Bíblia. Pois é, só faz isso. Cita a Bíblia, mas não, sem entendimento. É que, enquanto todas as religiões, o homem está formando um Deus ou deuses conforme a sua própria imagem e semelhança, no cristianismo bíblico, que é a revelação de Deus, o Deus que não ficou em silêncio, mas falou conosco, mesmo depois que o traímos, pecamos. Somente o cristianismo bíblico é a religião onde o único e verdadeiro Deus, ele faz o caminho contrário. Ele se rebaixa e se torna homem, um de nós. Então, meus irmãos, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e o Novo Testamento assevera em vários lugares que ele é a imagem do Deus invisível. Nessa linguagem é Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele é a expressão exata do ser da glória de Deus. É uma linguagem de Hebreus 1, 3 ou 4, não estou lembrado agora. Mas o ponto é dizer que qual o ponto de partida para que, de fato, eu saiba o que é o homem, né? Originalmente. É olhando para Cristo. E é por isso que, eu termino aqui, Cristo, como uma de suas últimas ordens aos seus discípulos, ele requereu de nós o seguinte: examinem as Escrituras. Primeiro, porque são nelas que você encontra vida. Segundo, são nelas que você encontra a vida, porque são elas que testificam de mim. Tá bom, meus irmãos? Não há como escaparmos disso. Eu sei que há pessoas bem articuladas me assistindo, outros que vão me assistir. Tem gente discordando de uma parte do que eu disse, de tudo que eu disse, de alguma coisa que eu disse. Não sou o dono da verdade, é por isso que eu não tenho palavras minhas aqui para oferecer a vocês. Mas, mesmo não tendo ouro nem prata para oferecer a vocês, o que temos nós damos para vocês. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E faça disso sua atitude mental, sentimental. Faça isso da sua atitude de vida, porque só assim a gente consegue viver de verdade. Tá bom, meus irmãos? Cristo é o nosso arquétipo. Tá certo? Cristo é o nosso arquétipo. E nós temos que perceber isso em nós. E um bom instrumento de medição, de aferição, é se Cristo é o nosso arquétipo, então as pessoas, ao olhar para nós, verão nosso testemunho. E as pessoas verão que somos diferentes. As pessoas verão realmente eu não gosto desse camarada, mas eu não posso negar
ele anda na presença de Deus. Ele anda na presença de Deus. É isso que importa, irmãos. Tá certo? Em detrimento de qualquer coisa. É isso que importa. A falta da aposentadoria, a falta da saúde, a depressão. Eu estou citando, elencando coisas aqui dos pedidos de orações de vocês. Tudo isso são testes para nós, meus irmãos. Tá certo? Eu, no meu ministério pastoral, aos 50 anos de idade, depois de mais de 30 anos pregando o evangelho, eu estou passando por uma grande provação pessoal na minha vida. Mais uma grande provação pessoal mesmo na minha vida. Avaliando até a questão da permanência ou não no ministério. Pastor, o que é isso? Irmãos, o que não falta aqui na internet é pastor escondendo as coisas de vocês e mentindo para vocês. Eu sempre me dei mal na vida. Com família, com igreja, com sociedade. Sempre me dei mal na vida. Por não esconder o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, por não esconder meus pecados, meus erros. Sempre me dei mal. Acho até ovelhas amadas, queridas, que comentam entre si, não fala diretamente para mim, mas eu sei que comentam entre si. O pastor é muito difícil de lidar com ele, ele é muito teimoso. Bom, existe uma diferença entre teimosia e perseverança, tá bom, irmãos? A perseverança, no bom sentido, é uma teimosia. É uma teimosia boa, no sentido de que você não retroage, não retrocede, não se recalca, mas que você está cheio da confiança que Cristo, por meio do Espírito Santo, que é quem testifica a verdade no nosso coração, que a gente encontra nas Escrituras, é que nos coloca nessa direção, irmãos, nessa direção, tá certo? E é com isso aqui que eu termino dizendo, por mim e por vocês, por mim e por vocês, meus irmãos, de que o que mais nos importa, dentre muitas coisas importantes, é claro, é que não viva eu, mas Cristo vive em mim. O importante é que saibamos em quem temos crido e que estejamos certos de que é poderoso para completar na nossa vida tudo que ele já começou, tá bom? Tudo que ele já começou. Marco aqui pedindo para a gente falar sobre a mensagem subliminar na música Super Fantástico. Desta época do Balão Mágico, pois fez um sucesso absurdo, né? É verdade, eu não estava nem lembrando dessa que é o carro-chefe, né? Que é a música do Balão Mágico mesmo, Super Fantástico, Balão Mágico. Eu não estou conseguindo, Marco, me lembrar aqui da letra. Eu de vez em quando pego músicas até de MPB e encaixo ali algumas frases justamente por saber, de fato, de que não há pensamento despropositado, tá certo? Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. Coração na Bíblia não é o órgão cardíaco. Coração na Bíblia é a estrutura completa, a estrutura tácita do homem, desde a fundação até o teto da gente. Tá certo? Então é tudo que subjaz dentro de nós mesmos e que não podemos conhecer tão bem conhecido quanto somos bem conhecidos por aquele que nos fez, que nos formou e que nos assistia ainda quando não estávamos tendo, no momento, uma forma definida. Ele via nossos tecidos sendo construídos rapidamente no ventre da nossa mãe. Ele nos conhece por completo. Mas eu fico te devendo, Marco, aqui. Vou tentar lembrar, vou ler alguma coisa da letra. E aí depois você me cobra aqui, eu te dou essa liberdade, você me cobrar, tá bom? Quero ver se na segunda de manhã eu tive tempo, se não na terça, semana que vem eu vou dar uma lida na letra ou em partes da letra para recobrar aqui, tá certo? Algumas coisas. Mas assim, há uma mensagem perniciosa, escondida, tá? Tem gente que ainda tem o LP, né? LP, né? O discão lá, do Balão Mágico. Apesar do Balão Mágico, foram anos muito bons. Os anos 80, eu não posso reclamar dos anos 80, não. Tá? Quem viveu na sua infância e começo da adolescência os anos 80,
sabe que aquela época ali não volta, mas também não vai ficar preso no passado, né, no saudosismo. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe cada um de nós. O que seria a nossa live rapidinho aqui, curtinho, foi 1h03, mas eu ainda quero orar junto com os irmãos e agradecer de todo o coração quem passou por aqui, quem está aqui especialmente até o final. Meus irmãos, tem um assunto muito constrangedor para mim. Todo canal que quer ir para frente faz esse tipo de apelo, que é o apelo financeiro. Eu sou um pastor sem condições financeiras, fazia tendas para sobreviver com a família até muito recentemente, e já há quase 3 meses não faço mais tendas, fui dispensado de uma assistência que eu dava na área ambiental para a prefeitura de 8.000 pessoas, município pequenininho, era só uma ajuda de custo realmente. E a igreja da gente é incipiente, ela está nascendo ainda, é uma igreja com poucos membros e parte deles ainda não experimenta a bênção de serem fiéis nas finanças para com Deus, o que acarreta sobre a vida do pastor, tem um impacto, que eu estou no ministério e não deixarei o ministério, pelo menos eu espero que o Senhor me sustente com a sua graça, apesar da crise que comentei com vocês, porque é difícil, é pesado aos 50 anos, carregar um ministério no teor, na pujança que eu tento carregar. Então não vou me delongar nisso aqui não, porque eu já estou aqui vermelho de vergonha, mas tem uma informação financeira, tá certo? Aqui no canal, sobre um Pix pessoal meu, e você também tem a opção de ajudar a igreja, o que estará me ajudando também, indiretamente. Como há poucos dias, um irmão nosso, que eu estou sentindo falta dele aqui no chat, hoje de manhã, me procurou, né? Pastor, é pouco e não vai ser esporadicamente, mas eu espero que ele se torne, né, uma pessoa que fidelize a contribuição à nossa igreja. Ele é de fora daqui, e aí eu perguntei, meu irmão, tem essa opção pessoal de você me ajudar? E tem a opção da igreja. Se for da igreja, eu te passo o contato do tesoureiro da igreja, nosso irmão presbítero Fabrício, que também senti falta aqui agora de manhã. E aí é só conversar comigo, tem o WhatsApp da gente aí no canal, tá certo? Aí os irmãos fiquem à vontade, mas eu já peço perdão, porque vez por outra eu serei obrigado aqui a intensificar essa fala, não para ser abusivo nem explorar sua confiança, mas o dinheiro é seu, você faz o que quiser, mas os irmãos fiquem à vontade para avaliar, examinem o canal. No momento é o meio pelo qual você pode saber de mim, olhando aí o canal, e, e saber sobre mim também, tá bom? Quem quiser conversar comigo, pode fazer isso. Tem o número da igreja aí, que fica comigo, aqui nesse aparelho, inclusive. E a gente pode conversar um pouco, tá bom? Para que eu me faça entender melhor e me esclarecer de uma maneira mais adequada para vocês. Deus continue nos abençoando, derramando graça sobre todos nós. Esse canal é uma esperança de ser um meio de subsistência meu e no futuro até de outros obreiros também. Então, agradeço a Deus de todo o coração por estes 700 ou mais um pouco já de inscritos que temos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos. Deus derrame graça sobre todos vocês. Vamos orar. Senhor, te damos graças por esse dia mais uma vez, o dia de preparação, e que possamos colocar a nossa vida, as nossas demais questões da vida em dias, para que amanhã não nos reste nada que nos impeça de cumprirmos com o quarto mandamento, observarmos o dia de descanso e especialmente o santo ajuntamento solene do teu povo, os nossos irmãos, para a pública, pactual e congregacional adoração ao Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos dê graça, é o que nós te suplicamos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês, a participação aí de Marco e todos os demais irmãos aí que cooperaram com a gente agora de manhã no chat, tá bom? Peço que vocês também lá, depois que vocês saírem do canal, retorna, vai no vídeo. A minha esposa até me chamou a atenção que a curtida de agora já fica valendo para lá. Se não tiver a sua curtida, você dá uma curtida,
comenta e compartilha, tá bom? Os conteúdos, não só esse aqui, mas os demais conteúdos que você já assistiu e gostou, tá joia? Recomenda para outras pessoas e pede para se inscrever, por favor, tá, irmãos? Deus abençoe a todos.